Olá! Hoje nós estamos aqui para o nosso quarto Giro Educação, neste volume Preparando para o Enem. Esse Giro Educação, antes que era semanal, agora diário, porque compreendemos que estudar é um exercício diário e você não é um aluno que só assiste aula, você estuda. Nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o professor mestrando Saulo Pascoaleto, mestrando na Profbio da UFJF, foi graduado em Ciências Biológicas lá no CEDES, onde eu trabalho. Hoje ele é meu amigo de trabalho lá, né, um grande tutor. Gente, vou falar para vocês não podem perder a aula deste cara. Ele é nada mais, nada menos do que o vencedor do Prêmio Shell 2016. Com vocês, Saulo Pascoaleto. Vai lá, Saulo. Oi, Leandra, tudo bom? Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live para falar um pouquinho sobre as questões do Enem. E eu preparei assim, uma apresentação bem simples para a gente discutir um pouquinho algumas questões, mas principalmente para dar algumas dicas para vocês sobre a prova do Enem. Eu já aplico, né, a prova do Enem já tem um tempinho, né? Eu sou professor aplicador, já deve ter uns 7, 8 anos. Mas eu observo algumas coisas na prova do Enem que, assim, seria bacana a gente passar essas dicas para vocês que nunca fizeram, né? Ou até os alunos que já fizeram essa prova vão se identificar com essas dicas. A primeira dica é que a prova do Enem é 70% conhecimento e 30% você tem que preparar a sua rotina, porque a prova do Enem é uma prova muito cansativa, tá? Você vai fazer uma quantidade grande de questões em pouco tempo, então tem que ter um planejamento para isso. Então, 70% da prova realmente é conhecimento, mas 30% é o seu planejamento, é a sua rotina para fazer aquela prova. E eu preparei uma apresentação bacana para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto, está entrando aqui. Puxar aqui para um PowerPoint, isso. Acredito que todo mundo esteja visualizando. Aí, lógico, eu utilizei, né, a logo do Giro Educação. Como a professora Leandra falou, né, meu nome é professor Saulo, tá? E hoje eu faço parte do programa de mestrado da UFJF do Profbio. Bom, quem nunca ouviu falar em Grey Anatomy, né? Isso, poxa, se fala de biologia, obrigatoriamente a gente tem que falar um pouquinho sobre Grey Anatomy. Até a Grey, ela adora ciências biológicas, olha só que maravilha. Bom, a prova do Enem, pessoal, primeiro, é uma prova quando a gente fala especificamente sobre ciências de natureza e suas tecnologias. São 45 questões, só que 45 questões de biologia, química e física. Só tem um detalhe, muitas das vezes você não consegue compreender qual é o assunto que está sendo trabalhado naquele momento. Por quê? Porque a prova, ela junta todo o conteúdo de biologia, química e física numa questão só. Lógico, algumas questões a gente consegue identificar que é só biologia, ou só química, ou só física. Mas como a natureza trabalha de uma forma muito integrada, e a gente estuda de uma forma parcionada, então não tentem compreender isso, o que é biologia, o que é química, o que é física. Tentem compreender o conteúdo, ok? E a prova ela está separada em 8 competências e 30 habilidades. Então, dentro dessas 45 questões, elas vão trabalhar essas 30 habilidades. Então, você terá mais do que uma questão para a mesma habilidade, ok? E a grande questão da prova é a seguinte: 25% das questões são consideradas questões fáceis, 50% são consideradas questões medianas e 25% consideradas questões difíceis, tá? E aí a grande questão é essa: como saber quais são as questões fácil, médio ou difícil? Até porque uma coisa pode ser fácil para mim e difícil para você. Uma coisa pode ser muito fácil para você e difícil para mim. Então, esse conceito de fácil, médio e difícil, ele é relativo. Bom, eu montei um esqueminha para vocês identificarem isso. Uma questão fácil seria mais ou menos assim, olha. Tá? Ela
vai fazer as 3 perguntinhas aqui, ó. Qual é determinada coisa? Onde ocorre determinada coisa? Ou o que é determinada coisa, tá? Coloquei uma questão como exemplo aqui, que é uma questão do Enem. Todas as questões que eu vou utilizar aqui são questões que já caíram no Enem, desde 1998, quando ele foi criado. A indústria têxtil utiliza grandes quantidades de corantes no processo de tingimento de tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causados pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorrerá é o... E aí, perceba uma coisa, é uma pergunta direta. Considerando o escurecimento das águas, o impacto negativo inicial. Tomem cuidado com isso, pessoal, porque a prova do Enem é uma prova de detalhes, tá? Alguns impactos que estão escritos aqui irão ocorrer, mas inicialmente, tá? Ele está querendo saber qual é o impacto que vai causar, assim, logo no início, não o impacto a longo, médio ou longo prazo, ok? Por exemplo, eutrofização, né? Eutrofização, sim, pensando nessa situação, seria uma alternativa correta, mas não é um impacto inicial, ok? Proliferação de algas, pode ser que sim, ok? Mas também não é um impacto inicial. Inibição da fotossíntese, sim, porque a gente está falando de escurecimento das águas. Você diminui a área fótica, ou seja, aquela área na qual a energia solar ela penetra sobre a água e com isso reduz a taxa de fotossíntese, ok? Então o impacto inicial seria efetivamente esse, tá? Pegando as outras questões, fotodegradação da matéria orgânica, não tem nada a ver, porque a fotodegradação, na realidade, não pode ter o escurecimento das águas, porque utiliza a energia solar para degradar a matéria orgânica. E o último, aumento da quantidade de gases dissolvidos. Bom, isso também vai acontecer, porém não é um impacto inicial, ok? Então a resposta correta seria a alternativa C, inibição da fotossíntese como impacto inicial. E lógico, a partir desse impacto inicial, tem os outros impactos. Repararam que é uma questão fácil, mas envolve uma interpretação, é o que a gente chama de pegadinha. Tomem cuidado com as pegadinhas. O que seria uma questão mediana? Coloquei essa aqui como exemplo. Seria o como. Como ocorre determinada coisa. Ou como é isso, como é aquilo. Por exemplo, para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares: pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste do DNA nuclear não foi conclusivo, ou seja, o teste lá do DNA do núcleo dele não foi possível identificar o indivíduo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir as dúvidas. Então, agora eles utilizaram DNA mitocondrial, DNA presente na mitocôndria. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, semelhança, entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Do pai, do filho, da filha, da avó materna ou do avô materno. A questão é a seguinte, pessoal. DNA mitocondrial só é passado da mãe para os filhos, ok? Então, nós só temos DNA mitocondrial materno. Então, o pai desse indivíduo não seria possível identificar porque ele não tem nenhum resíduo nem traço de DNA mitocondrial do pai. O filho dele também não tem DNA mitocondrial dele. A filha também não, porque quem passa é a mãe. A avó materna, sim, porque na realidade a avó materna dele, né, é a avó da mãe dele, e aí a avó passou para a mãe passou para ele. Então a única alternativa correta seria a avó materna. A avô materno não, porque é homem, né, e só quem passa o DNA mitocondrial, como eu acabei de falar, são as mulheres, as mães para os filhos, ok? Então perceberam que uma questão mediana envolve uma análise, tá? E a pergunta é o como. Você tem que ter um conhecimento prévio sobre o assunto, ok? E identificar o como. Agora, uma questão difícil, né? Ela vai ocorrer mais ou menos assim, olha. Geralmente vem expressa na forma de um gráfico, de uma tabela, ou uma análise de figura com gráfico, ok? Por exemplo,
ele deu como opções de respostas gráficos, tá? Tem 5 gráficos aqui, ó, o gráfico A, B, C, D e E. E ele vem perguntando: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual será o gráfico que representa a evolução temporal da produção de proteínas e a sua localização em uma célula secretora? Então, ele quer a evolução temporal da produção de proteínas e a localização, né, final em uma célula secretora. Cada gráfico aqui, ele apresenta 3 situações, tá? O que está mais claro é o retículo endoplasmático, o que está em cinza, isso aqui, ó, é o complexo Golgiense, e o que está em negrito aqui, ó, em escuro, são vesículos de secreção. E tem um tempo aqui embaixo, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele colocou aqui, olha, até na ordem, tá, pessoal? Primeira proteína, ela começa a ser produzida no retículo endoplasmático, depois vai para o complexo Golgiense, e depois de finalizada no complexo Golgiense, vai ser armazenada nas vesículas de secreção, já que é uma célula secretora. Então, se a gente for parar para pensar, né, no gráfico, teria que ter, no primeiro momento, maior quantidade no retículo, num segundo momento, maior quantidade no complexo Golgiense, e num terceiro momento, no maior na vesícula de secreção. Então, identificando os gráficos aqui, ó, o único gráfico que atende isso seria o maior aqui branco, o segundo maior cinza e o terceiro maior preto. Esse aqui, ó. Primeiro branco, retículo, 5 minutos. 10 minutos, o maior, complexo Golgiense. 15 minutos, o maior, vesícula de secreção, ok? Então, ó, retículo, complexo, vesícula. Ok, é isso aí, tá? Então, perceberam que uma questão difícil, tá? Ela envolve conhecimento prévio, análise de gráfico ou análise de figura ou interpretação de figura com tabela, com gráfico, tá? E aí as pessoas sempre perguntam, né? O que mais cai no Enem, né, em biologia? Vamos lá. Estamos falando especificamente de biologia, apesar de falar do eixo, né, de ciências da natureza. O que mais cai no Enem? Lágrimas. Mas, na realidade, para quem está estudando conosco aqui, no Rota Educação, não vai cair lágrimas, somente se chegar atrasado. Tá? Se chegar atrasado, não tem alternativa, porque não consegue entrar. Mas se chegar no horário, com certeza vocês vão conseguir fazer uma boa prova e a gente conta com vocês para isso, ok? Bom, eu peguei esse esqueminha da internet, eu estava pesquisando qual o assunto que mais cai em biologia e tal, e aí fizeram essa análise, né? No decorrer dos anos, qual é o assunto que mais é cobrado, tá? Então, em primeiro lugar, está aqui, ó, vocês podem observar que é ecologia. Então, se vocês forem dar um enfoque maior em determinada situação, né, em determinado conteúdo, então, ó, dá um enfoque maior em ecologia, primeiro, anatomia e fisiologia humana, ou seja, corpo humano, tá? Funcionamento do corpo humano e evolução e genética. Olha, esses 4 assuntos aqui, ó, são os que mais caíram, né? Mais foram cobrados no Enem no decorrer dos anos, ok? E aqui tem a zona, né, das habilidades, que eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. A maior habilidade, olha, que é cobrada é a habilidade 14, ok? E aí a prova trabalha com eixos cognitivos, não vem ao caso a gente falar sobre isso, tá? E ela trabalha com aquilo que eu falei, habilidades e competências. 30 habilidades e 8 competências, ok? E as habilidades, cada habilidade vem falando sobre determinada situação, tá? O que está em vermelho aqui é específico de uma outra disciplina. E o que eu deixei em preto envolve também a biologia, tá? Por exemplo, a primeira habilidade é específica da física, porque fala sobre fenômenos ondulatórios. Apesar da biologia também trabalhar esse assunto, quando a gente fala, por exemplo, de ultrassom, quando a gente fala sobre a questão do morcego, do golfinho, ok? Não é muito cobrado em relação a isso não, tá? Essa questão geralmente é mais voltada para o conteúdo de física. Bom,
Pegando um pouquinho da questão das habilidades aqui, eu peguei a habilidade 2, tá? Uma questãozinha da habilidade 2. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. Ó, já é uma habilidade aqui, ó, de doenças, corpo humano, programa de saúde, ok? O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir água do rio. O procedimento adequado para tratar a água do rio a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é a... Bom, isso aqui é uma questão fácil, porque é uma pergunta direta. Estão vendo? O que pode ser utilizado aqui embaixo, olha, para reduzir esses problemas de saúde aí, ó, causados por micro-organismos, ou seja, problema de diarreia aí. Filtração, cloração, coagulação, fluoretação ou decantação. Todos esses processos aqui, ó, são processos de tratamento de água. Mas nesse caso aqui dos ribeirinhos que não tem tratamento, a única alternativa aqui seria a cloração, para eliminar os micro-organismos, ok? Porque filtrar não vai adiantar, porque você vai continuar tendo micro-organismo, coagular para tirar sujeira também não vai adiantar, fluoretar não vai adiantar, e decantar também só vai tirar sujeira. Filtração, coagulação e decantação são processos para retirar sujeira. Então, o único processo para diminuir a quantidade de micro-organismos só pode ser cloração, ok? Uma outra perguntinha, agora envolvendo o conceito de evolução, é essa da habilidade 3. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... Então, para quem não compartilha, a pergunta é essa, para quem não compartilha que o ser humano, tá, é o ápice da evolução, esses cientistas falam que a evolução seria o quê? Modificação de características, incremento no tamanho corporal, complexificação de seus sistemas, melhoria nos processos e estruturas ou especialização de para uma determinada finalidade. Bom, pensando em processo evolutivo, evolução significa mudança. Mudança significa modificação de características ao longo dos anos, independente da espécie na qual está sendo falado. Logo é a alternativa A, ok? Agora vamos uma de ecologia. É aquele assunto que eu falei que mais vai cair, tá? Mais é cobrado, né? Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como gás de cozinha, o que encarece a farinha. Uma alternativa viável, em curto prazo. Gente, tome muito cuidado com essas palavras que vêm, olha, entre... Ih, já passou. Tome muito cuidado com essas palavras que vêm entre vírgulas, ok? Porque quando o cara coloca assim, num determinado tempo, inicialmente, na sequência, ok? Isso é muito importante, você considerar essas questões, tá? Então, uma alternativa viável em curto prazo, ó, a curto prazo, para os produtores de farinha de amargosa que não cause danos à Mata Atlântica e nem encareça o produto é a construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para a torra da mandioca. Bom, isso aqui é até viável, mas o preço da eletricidade provavelmente vai fazer esse produto encarecer, ok? E como ele falou, para não encarecer o produto, então isso aqui, olha, vai contra o que ele colocou aqui, ó, ok? Plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizadas na produção da lenha. Ok, mas isso aqui não é de curto prazo, tá? Porque até a árvore
crescer, ter o tamanho adequado para cortar, então vai demorar um tempinho. Permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica através de pequenos produtores. Bom, o cara está literalmente falando que ele vai pedir permissão para o IBAMA para matar, né, para cortar as árvores lá. Não dá, né? Apenas para pequenos produtores não dá, porque se a questão de fiscalização vale para todos, vale para o pequeno e vale para o grande. Então isso aqui é inviável. Coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização do IBAMA. Pô, tá de brincadeira isso aqui, né? Essa aqui é uma questão que vocês nunca marcariam, né? E o último, construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Sim, essa seria a alternativa viável e a mais rápida, porque a construção de biodigestor pode utilizar até o resíduo da própria farinha, né? Ou seja, a casca, né, da mandioca para alimentar o biodigestor. Então, essa seria a alternativa mais viável. Apesar que vocês já viram a resposta, né? Eu cliquei sem querer aqui, ó. Tá? Bom, e aí, já passou direto. Eu vou passar essa questão aqui, ó, que essa aqui passou direto. Vamos para essa daqui, que tem a ver também com ecologia, e essa aqui tem uma pegadinha. Tomem muito cuidado, pessoal, vou voltar a repetir. Né, Leandro? Isso é muito importante falar para eles. Tomem muito cuidado com as pegadinhas. Prova de concurso, prova do Enem, é uma prova que você consegue uma pontuação alta ou baixa, dependendo, lógico, do conhecimento que você tem, mas também dependendo da capacidade que você tem, primeiro, de resistir a todo aquele tempo sentado ali fazendo uma prova e fazer a prova do início ao fim com o mesmo ritmo, e segundo, que você consiga identificar a pegadinha nas questões, ok? Não significa que todas as questões tenham pegadinhas. Então, essa daqui, ó, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Um exemplo de reciclagem é a utilização de... Bom, vamos lá, pessoal. O conceito de reciclagem envolve o seguinte: você pegar um material que já foi utilizado e transformar ele de novo em matéria-prima para ser utilizado para fazer novamente aquela situação ou fazer uma outra situação a partir daquela matéria-prima inicial. Simplificando, o que é reciclagem? Se eu pego uma garrafa de vidro, tá? Eu quebro a garrafa de vidro, vou moer a garrafa de vidro, vou derreter o vidro e vou transformar aquilo de novo em vidro. Isso é reciclagem. Se eu pego uma garrafa de vidro, lavo, coloco no processo de lavagem, esterilizo a garrafa e utilizo a garrafa, não é reciclagem, é reutilização, ok? Porque eu não transformei aquele produto em matéria-prima e refiz o produto, ok? Ou fiz um outro produto. Por exemplo, poderia pegar uma garrafa de vidro, transformar de novo, né, em vidro, derreter ela e produzir, sei lá, produzir outro material de vidro, não garrafa. Tá? Seria reciclagem também. Agora, se eu pego uma garrafa, lavo a garrafa, esterilizo a garrafa e reutilizo a garrafa, ou seja, encho a garrafa de novo, né, envaso de novo, é reutilização. Ou, se pega aquela garrafa e transforma aquela garrafa num adorno, sei lá, de alguma coisa artesanal, ou vai até mesmo utilizar a garrafa como tijolo, né? Tem gente que faz, pega pedaços, né, de vidro, ou até mesmo garrafas inteiras, né, e colocam na parede para poder ter aqueles bloquinhos, né, de tijolo transparente. Eu já vi algumas casas assim. Aí é redução ou reutilização, ok? Redução seria reduzir o consumo daquela determinada coisa. Dar uma outra finalidade para aquilo seria reutilização. E transformar aquilo de novo em matéria-prima, para transformar de novo naquele material ou no outro material, aí é reciclagem, ok? Então, um exemplo de reciclagem é garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Não, aí é reutilização. Latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Sim, lingotes são barras de alumínio para produzir materiais de alumínio, ok? Sei lá, latinha, bicicleta, sei lá, uma cadeira, ok? Parabólica.
Sacos plásticos supermercados como acondicionante de lixo caseiro. Não, isso aí é reutilização. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Reutilização. Garrafa PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Reutilização. Tá? Então, reciclagem é só isso aqui, ó. Ok? Leandra, como nós estamos com tempo aí? Não só estamos bem e assim, estou aprendendo muito. Tá? Cada aula eu aprendo muito. Eu vou fazer o Enem de novo. Tá? Oh, Estamos verdade. bem. Podemos continuar de boa. Posso continuar? Com certeza, está maravilhoso. Eu estou aprendendo, gente. Tenho certeza que vocês também estão entendendo, porque está muito claro. Ah, beleza, que bom. Então, estão cansados, não estão cansados? Então vamos continuar, né? Deixa eu continuar compartilhando minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Leandro, se eu estiver falando muito, você pode me interromper, tá, Leandro? Ih, voltou direto. Vamos. Aqui já foi. Esse aqui foi o último que a gente viu, tá? Sobre a questão da reciclagem. E agora mais um de ecologia, tá, pessoal? Como ecologia, como eu mostrei para vocês, é um assunto que foi mais cobrado até então eu coloquei mais questões aqui de ecologia. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis... Gente, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, porque eu acho que está dando barulho do WhatsApp. Deu barulho do WhatsApp aí, Leandro? Então desliguei aqui porque eu ouvi, eu fiquei preocupado de vocês terem ouvido meu WhatsApp também. Coisas de... Tá vendo? Ah, não é possível que voltou para o início? Não. Vamos para lá, onde que estava? Coisas de estúdio improvisado em casa, né, Leandro? Voltando então. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Então ele quer saber o seguinte: a grande utilização, né, do combustível fóssil vai interferir no ciclo do carbono em qual situação? A. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. B. Redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. E E. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Bom, vamos lá, vamos interpretar isso. O que ele está querendo saber é o seguinte: utilizando combustível fóssil, vai interferir no ciclo do carbono, porque vai provocar uma determinada situação. Bom, o A, aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, não. O carbono que tem aqui vai continuar tendo aqui. Nós vivemos no planeta Terra e a gente não perde matéria para o espaço, ok? Então, toda a matéria que está presente aqui na Terra, ela vai continuar na Terra, ok? Tipo água. Vou fazer uma comparação também com o ciclo da água aqui. As pessoas falam, a água da Terra está acabando, a água está acabando, a água está acabando. Vamos corrigir isso, não é que a água está acabando. Toda a água que foi formada aqui dentro do planeta Terra continua aqui no planeta Terra. Então, água continua sendo água. Tudo bem que existe o estado físico, sólido, líquido, gasoso da água. Então, a água disponível, ela pode estar num estado ou num outro estado. Pode estar disponível ou indisponível. Mas a quantidade, o percentual de água, assim como o percentual de carbono, é fixo aqui na Terra. Então, isso não muda, ok?
O que está acontecendo na água, aí só para concluir, é a questão da potabilidade. Quanto maior o uso da água, menor a potabilidade dela. É isso que tem acontecido atualmente. B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Bom, pode até gerar uma redução, pessoal, o aumento de gás carbônico na atmosfera, tá? Mas quando a gente fala do ciclo de carbono, né, especificamente do ciclo do carbono, não. E aí isso não vem ao caso, ok? C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Bom, isso vai contra isso, ó. Um está indo contra o outro. Porque se reduz, não aumenta a produção. Se aumenta, não reduz. Então, nem esse está adequado. Ok? D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Sim. Se você tem a queima de combustível fóssil, obrigatoriamente esse carbono que estava lá armazenado numa forma de molécula de petróleo, por exemplo, agora vai estar disponível na atmosfera na forma de gás carbônico. Então, com certeza, vai aumentar a quantidade de carbono na atmosfera, já que você está liberando esse carbono para a atmosfera, tirando ele da litosfera, ok? E redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos não vem ao caso essa situação aqui, ok? Porque nem todo o petróleo vem do oceano. No caso do Brasil, sim, a gente explora petróleo do oceano. Mas se você for pensar em relação a, sei lá, Oriente Médio, pô, você chutou uma pedra no Oriente Médio e já está vazando petróleo, né? É bem superficial. Tá? Então, alternativa D, ok? Vamos agora para uma questãozinha de biotecnologia, tá? Também um assunto bem cobrado, tá? Não é tão cobrado quanto ecologia, mas sempre tem algumas questões sobre biotecnologia. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bauer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Bauer passaram a produzir insulina humana porque receberam. Bom, então a questão é uma pergunta direta. Uma bactéria modificada começa a produzir insulina porque recebe o quê? O que Bauer colocou na bactéria para que a bactéria começasse a produzir um componente que ela não produz de forma natural, no caso a insulina humana? A sequência de DNA codificante de insulina humana. B. A proteína sintetizada por células humanas. C. Um RNA recombinante de insulina humana. D. O RNA mensageiro de insulina humana. E. Um cromossomo da espécie humana. Bom, vamos lá. Se essa bactéria ela produziu um componente, tá? Insulina é um componente. Então não foi um cromossomo inteiro, ok? Porque o cromossomo tem várias sequências de DNA, vários genes, tá? E não tem como inserir um cromossomo inteiro numa espécie, de uma espécie em outra espécie, ok? Tem como se inserir pedaços desse cromossomo. É o que nós chamamos de genes, ok? E esses genes são sequências de DNA, tá? E toda sequência de DNA codificante é um gene. Por que os outros não estão corretos? Primeiro, se eu for inserir uma proteína sintetizada, aquela bactéria vai identificar isso como uma coisa não do corpo dela. Então, ela não vai, a partir dessa proteína, produzir novas proteínas. Não é assim que funciona. E não é RNA, porque se você introduzir um RNA recombinante, pode até ser, mas ele só vai produzir insulina naquele momento a partir daquela informação do RNA, ok? Como bactéria, ela apresenta a estrutura dela na forma de DNA, então um RNA não seria viável, né? Só a curto prazo, ia produzir uma quantidade bem pequena e acabou. Mas colocando um DNA, né? Você modifica aquela sequência de gene e com isso a bactéria consegue produzir a partir daquela informação que foi inserida, ok? Então, alternativa A. Poderia substituir tudo isso aqui por gene, um gene de insulina humana, ok? Mas o Enem não quer facilitar a vida de vocês, né? Então, a gente tem que ler nas entrelinhas, ok? Mais uma sobre biotecnologia, tá? O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado.
Existem células discoides, ou seja, na forma de discos, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as células musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Ele quer saber o seguinte, também é uma questão fácil. Cada célula é diferente, por quê? Por que eu tenho essa diferença em formato de célula e em função de célula? O que garante essa diferenciação? A. Produzem mutações específicas? Bom, mutação, tá, é qualquer alteração no DNA. Se eu tiver alteração no DNA, eu posso muitas das vezes transformar uma célula que era ativa numa célula inativa. Então não tem nada a ver com o processo de mutação, ok? Essa situação de diferenciação. B. Possuírem DNA mitocondrial diferente? Não. Como a gente já falou lá naquela questão, quando a gente citou lá sobre o DNA mitocondrial, que é sempre o materno, ele é sempre igual. Por isso que eu consigo comparar, por exemplo, o DNA mitocondrial de um norte-americano, de um europeu e de um africano e descobrir qual é o grau de parentesco entre eles. Aliás, é uma área de estudo chamado sistemática e taxonomia. Taxonomia é mais a questão do nome, mas a sistemática é a comparação, quem é parente de quem. E aí que vem aquela situação de, por exemplo, que o ser humano é parente do macaco, porque a análise de DNA mostra que nós temos um parente evolutivo semelhante, ok? Não é que o homem veio do macaco. O homem é parente próximo do macaco. Se comparar o homem, sei lá, com um rato, né? Ele é mais próximo do macaco do que com um rato, ok? É uma questão de parentesco evolutivo. Tá? E isso aqui não vem ao caso também para isso que ele falou de diferenciação celular. Apresentam um conjunto de genes distintos. Só que acontece o seguinte, todas as células, elas têm o mesmo conjunto de genes. A diferença é que uma célula ativa um determinado gene e outra célula ativa outro determinado gene. Então, não é que as células têm genes distintos. A parte do gene que é ativado que é distinta, ok? Então, isso aqui está errado por causa disso. Expressarem porções distintas do genoma. Sim, é exatamente isso que eu acabei de falar. Cada célula vai determinar, né, dependendo do ambiente, dependendo do estímulo, dependendo da sinalização, ela vai determinar que tipo de célula que ela vai ser. Então, seria a alternativa D, tá? A E, terem um número distinto de cromossomos, não, tá? Acontece isso na espécie humana só em alguns problemas de monossomia ou trissomia, tá? O que significa isso? Por exemplo, alguns tipos de doença, como, não doença, né? A gente chama de anomalias cromossômicas, como síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter, ok? Aí sim, tem essa diferença no número de cromossomos, mas no indivíduo normal, no organismo normal, não. Então, isso aqui também não vem ao caso na diferenciação celular, tá? Isso tem a ver com outras questões. Aí seria a alternativa D, ok? Bom, vamos trabalhar mais uma questãozinha, que é essa daqui, ó, que envolve um pouquinho de biologia com química, tá? Tem uma junção aqui de biologia e química, e depois eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão da TRI, né? Por que é mais importante dar enfoque em algumas questões e deixar outras questões por último, ok? Isso é o que eu falei lá no início da nossa aula, a questão do planejamento, você chegar na prova do Enem já com planejamento, já sabendo o que você vai fazer e como você vai fazer. A prova do Enem não é uma prova que você tem que pegar e responder questão por questão. Você tem que olhar a questão, identificar as fáceis, já ir respondendo, depois voltar, fazer as médias, depois voltar, por último, fazer as difíceis. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho disso, tá? É uma questão de estratégia. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível, ou seja, não dá para ver, não dá para enxergar, não dá para identificar qual é aquela enzima. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica. Bom, protease gástrica é uma enzima que digere proteína, ó. Protease, ó, proteína gástrica, ou seja, no estômago, ok? Ele colocou aqui, ó, que age no estômago digerindo proteínas. Ele deu a dica, ó. Pô, ele já deu a dica. Mas pelo nome, gente, ó,
ase é enzima. O primeiro nome, né? O prefixo é aonde aquela enzima atua. Então, protease, enzima que degrada proteínas, tá? Então, é uma proteína do estômago. É uma enzima que degrada proteínas no estômago. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em solução com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em alguma delas, em algum deles, né, tubo de ensaio. O tubo de ensaio que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém... Então vamos lá, qual o tubo que atende aos requisitos da enzima? Primeiro, tem que ser um tubo com pH ácido. pH ácido, pessoal, naquela escalinha de pH, né, que vai de 0 a 14, é de 7 para baixo. 7 é neutro, então não considera 7 não. 6,9 para baixo é ácido. Então qualquer valor aqui, ó, abaixo de 6,9 eu posso considerar. Então, ó, 9 está fora, 9 está fora. Então sobrou o B e sobrou o D, ok? Com pH 5. E aí, como é proteína, eu tenho que ver o que ele colocou, ó. No B, pedaço de carne. No D, porção de macarrão. Bom, carne é rico em proteína, tá correto. Macarrão é rico em carboidrato, então não tá correto. Só a única alternativa que atende aos requisitos que ele pediu ali é a alternativa B. Ok? Bom, é isso. Deixa eu só puxar agora lá para o final. Essa daqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Seguinte, tá? Existem 4 alunos hipotéticos aqui, o Leandro, a Renata, o Ricardo e a Jéssica, ok? São esses 4 aqui, ó. Todos eles acertaram 20 questões das 45 de Ciências da Natureza, todos acertaram 20 questões, ok? E a pontuação dos 4 foram essa pontuação aqui, ó. O Leandro tirou 615,8, a Renata 376,3, o Ricardo 301,5 e a Jéssica 587,1. Aí vocês vão me perguntar, pô, se os 4 acertaram a mesma quantidade de questões, por que a pontuação é totalmente diferente? Por causa do seguinte, lembra que eu falei para vocês que a prova é separada em fácil, médio e difícil? Lembra que eu falei para vocês que as questões você tem uma quantidade de fácil, uma quantidade de médio, uma quantidade de difícil? A prova está toda separadinha assim, ok? Então, vou pegar o caso do Leandro aqui primeiro, tá? Ele acertou todas as fáceis, acertou algumas médias, errou média e errou tudo difícil. Então ele teve uma pontuação alta, por quê? Porque o Leandro tem uma coisa chamada coerência, tá? Porque quem acerta difícil e erra fácil daquele mesmo assunto, o sistema entende que chutou, ok? Por isso que a nota diminui. Tipo a Renata, ó, ela errou um monte de questões fáceis, acertou poucas fáceis, acertou um monte de questões medianas e acertou algumas questões difíceis. Olha a nota dela. Porque é incoerente você acertar questões difíceis do mesmo assunto da fácil e errar fácil, ok? Pior é o Ricardo, que errou tudo que era fácil, acertou algumas medianas e acertou tudo que era difícil. Olha a nota dele. Porque não tem como o cara errar tudo que é fácil e acertar tudo que é difícil, ok? Então, o sistema, né, chamado de teoria de resposta ao item, ele identifica como chute. A pessoa chutou, tá? Pode ser que não, mas, né? E o que geralmente acontece é o comportamento aqui da Jéssica, tá, pessoal? A pessoa geralmente acerta uma quantidade maior de fáceis, acerta uma quantidade razoável de médias e uma quantidade pequena de difíceis, ok? E aí, qual é a minha dica para vocês? A minha dica para vocês é exatamente essa. A prova do Enem é 70% conhecimento e 30% estratégia. Montem a estratégia de vocês, tá? A estratégia não é pegar a prova, sair respondendo todas as questões na ordem que o cara apresentou lá, porque ele não apresenta naquela ordem de fácil, médio e difícil. Elas estão todas misturadas lá. Você pega a prova do Enem,
Começa a fazer as questões que você consegue responder. Então, vai lá, pá, 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 pá. Porque existe uma grande possibilidade dessas questões que você fez logo no início serem as fáceis, porque são questões de perguntas diretas, ok? Depois, volta de novo e vem fazendo as outras que você não conseguiu fazer. E aquelas que você sabe fazer, mas que vai demandar muito tempo para fazer, deixa por último. E aí continua. Depois volta de novo e faz essas que você sabe como fazer, mas vai demandar muito tempo para fazer, principalmente questão de cálculo, tá? Porque se não der tempo, pelo menos você entra nessa situação aqui, ó, tá? De ter uma quantidade maior de acertos em fáceis, uma quantidade boa de acertos em medianos e poucas questões difíceis certas, ou até mesmo respondidas, ok? Combinado? Então, esse é a minha dica para vocês. E como conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Não é um conselho, é uma dica. Né, Leandro? Com certeza, Saulo. Eu quero te agradecer muito e falar para o nosso público que o Saulo também está na TV Seduc. Né? Você vai ter que levantar um pouquinho mais cedo, o programa começa lá pelas 6 da manhã. E eu já assisti aulas, né, com o Saulo lá na TV Seduc. Saulo, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Eu acho que todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, a cada dia eles têm uma dica, eles têm um novo conhecimento e eles estão aí aprofundando a questão dos afetos, dos sentidos, né, do conhecimento em si, mas hoje também da estratégia, que foi fundamental. Eu te agradeço muito, tá? Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pelo convite. E você sabe que eu sempre estou, eu e a minha esposa, né, enquanto professores de biologia, estamos à disposição do Giro Educação para o que vocês precisarem, ok? Ah, ok, eu estou sempre me concordando, gente. Eu sei disso. Aqui, um beijo. Beijão.